Ô Afonso, quem que te critica aqui na internet aqui sou eu, o Romulo Marasquinha não te critica, mas se eu for levar a sério isso, eu tô sendo tão egoísta, tão prepotente, eu não me importo com nada, né? E aí, realmente, Afonso, você é muito perfeccionista, isso é ruim, né? Mas não um perfeccionista que esse moço aí, o Michel Borges, está falando, né? O seu perfeccionismo leva você a ter atitudes muito radicais. Porém, você está falando como fala, da fera de sete cabeças e 10 chifres. Aquilo ali representa os poderes da terra. A religião representa a Babilônia. Todas as religiões saíram da Babilônia. A meretriz, né, tal, a mãe da Babilônia e seus frutos, são todas as religiões, Afonso. Aí o apóstolo Paulo explica quem é o merecedor da verdade. São os mansos, são os humildes, são os obedientes, são os que seguem a Deus. Infelizmente eu vejo esse moço aí, Michel Borges aí, ele não julga as pessoas por aquilo que Jesus Cristo fez. Ele julga as pessoas em nome da religião dele, ou seja, a pessoa não pode ter dois senhores. O senhor dele lá é a igreja adventista. Tanto que a Paula Marisa era do adventista, ela ficou tão chateada que ela abandonou a religião, abandonou Deus e fez uma tatuagem no braço por raiva das pessoas. E ela simplesmente esperava que as pessoas fizessem alguma coisa. Então ela se sentiu tão triste que ela quis mostrar que ela pode fazer o que ela bem entender, né? Mas isso mostra que com Deus por causa disso. isso mostra que ela não tem cabeça nenhuma, né, a Paula Marisa. Eu fico até triste com ela, né? Deixa eu mostrar aqui pra você. A pessoa lê a Bíblia sem... Não tô falando de você, mas do moço lá. A pessoa lê a Bíblia sem discernimento, a pessoa fica louca. Ó. Revelação... Aqui, ó. Revelação 18. Ó. Babilônia lamenta. Que é que fala? Depois dessas coisas, vi outro anjo descer do céu, com grande autoridade, ficou iluminado com uma voz da glória, e chamou com uma forte voz, dizendo: caiu a Babilônia grande. Ela se tornou morada de demônios e guarida de toda exalação impura e guarida de toda a impureza e ódio. Pois todas as nações caíram vítimas por causa do vinho da ira, da sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela, e comerciantes viajantes da terra ficaram ricos devido ao poder da sua impudência e luxúria. Ou seja, aqui está falando dos comerciantes, dos altos comerciantes, dos políticos, as festas, a comemoração. Você fala sobre as festas judaicas. Então, Afonso, a única coisa que existe, as duas únicas coisas que existem é o seguinte: é você guardar o sábado, porque Deus não conseguiu descansar no sétimo dia. Ele cobra pra gente lembrar do nosso pecado no sábado, né? E a Páscoa, né, que é a libertação da escravidão do Egito, né? E vi outra voz dizendo do céu: sai dela, povo meu, se não quiserdes compartilhar com ela os seus pecados e não quiseres receber parte das suas pragas, pois os pecados dela acumularam até o céu. Ou seja, são as religiões, Afonso. A Babilônia é a religião, lá que nasceu essas religiões, Afonso. No judaísmo ou no cristianismo, você tem que guardar as leis, você tem que entender as leis, você precisa estudar as leis. É uma coisa difícil, eu não sei como que para mim a Bíblia é uma coisa tão fácil. Para mim a Bíblia parece que eu que escrevi a Bíblia, né? Pois os pecados dela acumularam aos céus, e Deus se lembrou dos seus atos injustos dela, e fizeram-lhe assim como ela mesma fez, e fazer-lhe duas vezes o número das coisas que ela fez no copo, e que ela pôs e misturou, pondo duas vezes tantas misturas para ela, ao ponto que ela se glorificou vivendo na impunidade da luxúria, a tal ponto que dá-lhe fortemente pranto, porque ela está dizendo ao seu coração: estou sentada como rainha e não sou viúva, e nunca verei pranto. Ou seja, ela transa com todos os governantes, com todos os poderosos. O copo que fala aqui é o teu sangue, é o meu sangue. O teu o meu nem tanto, né? Mas o seu talvez. Mas quem realmente morreu em nome do verdadeiro Deus tem um sangue que as religiões faz. Não estão nem aí, né? Você mostrou lá a plaquinha lá: não pode entrar judeu aqui, né? O cara morreu porque acreditava em Deus, né?
que eu não gosto de falar isso por causa do Conde Europeu, mas o Papa mesmo é uma das... Se eu falar aqui que o califado também, os muçulmanos... E para você ver, os muçulmanos são os mais coerentes. Porém, eles não entendem a verdade, então eles não são merecedores. Porém, Deus ele vai julgar o coração do povo árabe, né? E ver que o coração do povo árabe é bom, mas eles não têm o conhecimento da verdade. E isso que as pragas dela virão de um só dia, morte, pranto, fome, e ela completamente queimará em fogo, porque Yahweh, Jeová Deus, quem a julgou é forte. E os reis da terra que cometerem fornicação com ela viverão por impureza da luxúria, chorarão e baterão em si, mesmo pesar por causa dela, e olharão para a fumaça do incêndio dela, ou seja, eu vou te abençoar em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, amém. Toda vez que você ia pra guerra, um padre te abençoava pro lado, ia pro outro lado abençoar a outra coisa, ou essas comemorações. Quem inventa a comemoração, quem guia a sociedade, quem guia a humanidade aqui são as igrejas. Páscoa, isso, aquilo. São as igrejas. Aqui o Ocidente é a igreja católica que domina o mundo e a igreja adventista. No Oriente é o islamismo que domina o mundo. Para baixo do Oriente é o budismo, né? E aonde que não existe a religião é o ateísmo, é o socialismo, o comunismo, a prostituta até a Miley Cyrus, ou a prostituta é a cientologia, a prostituta é a NASA, Afonso. Abre os teus olhos, amigo. Abre os teus olhos. Você diz que estuda e pior. Você não gosta de mim porque eu falo o que eu penso, mas você gosta de um cara que é afeminado. Quem é afeminado? Olha aqui, eu vou falar de Deus aqui. Então, eu vou mostrar tudo aqui. Pô, Afonso, você dá valor a um afeminado, Afonso. Deus não dá, não. Você dá valor a um afeminado que fica adorando o próprio corpo dele nos vídeos. Está escrito na Bíblia que os afeminados... Coisa nojenta, Afonso. Que coisa nojenta, você gosta de um afeminado, Afonso. Não vou falar nem o nome dele, mas ele é ultra afeminado. Não fala. Né? Não, mas o pior que ele não é afeminado. Ele é, como fala, ele promove idolatria ao própria imagem e o corpo dele no canal dele. Uma das coisas que eu mais detesto. Eu não quis terminar meu rosto por causa disso. Eu acho uma idolatria. Eu acho que a primeira coisa que os mundanos adoram é a aparência. Eles são um povo totalmente idólatra. Eu sou se você for procurar um serviço totalmente contra. Você precisa terminar outro. Totalmente, até por isso que eu trabalho assim, totalmente louco, enrolado. Eu trabalho igual o apóstolo Paulo, eu não gosto de me envolver com ninguém. Eu sinto nojo do mundo, eu sinto nojo dos mundanos. Eu só tenho apreço pela pessoa que ela tenta ser mansa e humilde, tenta respeitar as pessoas independente da cor, da aparência, dos status e tal. Aqui esse YouTube, pra mim, é uma das coisas mais nojentas que tem. Aqui é uma idolatria à aparência total. Você entra no canal da Paula Marisa, é aparência, imagem. O Enzo, como ele é desequilibrado, é aparência, ele tenta ter aparência e imagem. O Nando Moura é ultra idola à imagem. Eu não critico o Olavo de Carvalho aqui, porque o Olavo de Carvalho ele tem uma imagem extremamente brilhante aqui. Mas o Olavo de Carvalho é muito pela imagem. Todo mundo aqui é apelo à aparência. O único que aqui que não faz muito apelo à aparência aqui é você, né? Mas o terça livre, por exemplo, se eu estiver morrendo no deserto, encontrar a Hora do Santos, se ele estiver com água, eu prefiro dar a volta e morrer do que pedir água pro Afonso, pro Hora dos Santos. Todos ali, para mim, representam a besta. O que Jeová achava de Saul, os homens adoravam a beleza. Né? Também, o Israel lá trocou o verdadeiro Deus e a verdade por um moreno de cabelo encaixado extremamente bonito. Eles estavam apaixonados por um homem. Por Saul. Né? Não, mas nem isso. Outra pergunta. Quanto segurança às vezes Cristo tinha? Quanto segurança Bolsonaro tem? Quanto segurança... O Trump, ele anda na besta. O carro do Trump se chama a besta. Eu ando dentro da besta, eu sou dono da besta. Tiago, que sacanagem é essa? Mas eles são políticos, tudo bem. E o Papa, por que tem segurança? Também. Não sei porque que o Papa Móvel não chama de besta também, devia chamar. Porque o Papa não é representante de Deus, e por que usar segurança?
Ó, enquanto estão parados à distância por causa do seu torno da tormenta dela, dizendo: ai, ai, a grande cidade de Babilônia, forte cidade, porque nunca, em uma só hora chegou a teu julgamento. Afonso, cara, você disse que é descendente de judeu, você disse que você é perfeccionista, mas você não entende que a Bíblia, quando ela coloca a sua ordem das palavras, são fatores multiplicativos. Quando se diz a Babilônia, não dá para dizer que é... Não, o que você disse? Que a besta é a besta de 7 cabeças e 10 chifres é a religião. Impossível. Quem tá... Não, ele falou isso. Quem tá com toda a glória é a prostituta, é a meretriz. E quem tem toda a glória, né? E aí é o seguinte... A pessoa que tá em cima da besta, ele não tá... Quem tem toda a glória é a religião. A religião que move as massas, a religião que é todo o poder. Ela domina todos os primeiros impérios. E além da prostituta ter toda a glória, o que Israel representava a Deus... Afonso, meu Deus, você não entende a lei. O que representava Israel? Israel era esposa de Deus. E teve até um caso lá de um profeta que a mulher dele transava com todos os homens. Aí o Deus pediu para que a mulher dele voltasse com ele para representar Israel e representar Deus. E ele tentava fazer de tudo para a mulher, e a mulher, ela, como fala, saía correndo atrás de homem. Você não consegue compreender isso? Além disso, depois que Deus abandonou Israel e deu a Israel a Cristo, e a terra ficou 1000 anos na escuridão, depois da destruição de Israel, você fala que você não gosta do apóstolo Paulo. Porém, existe até uma razão. As congregações do apóstolo Paulo se apostataram totalmente. Todos eles ficaram totalmente loucos. Não era a congregação dele. Não, mas ele que era o pastor das congregações. Elas se apostataram totalmente. E Daniel previu que a noiva de Cristo fosse levada por ermo. Ela só voltaria agora. Aí a primeira pessoa que teve entendimento da palavra agora foi o Isaac Newton, que infelizmente é totalmente ateu, né? Não, mas você precisa saber que existe a noiva de Cristo, a verdadeira mulher. Se existe a verdadeira mulher, se existe a verdadeira mulher de Deus que segue o caminho dele, então existe a prostituta que fala que segue o caminho dele, mas os interesses dessa mulher é com a besta, não é com Deus. Você precisa ter noção disso. Mas infelizmente essa cultura moderna não entende isso. A cultura moderna não faz nenhuma parábola sobre isso. Você deveria fazer muitas parábolas e desenhos para explicar isso para as crianças. Precisa, a revelação diz a verdade todinha, é só ler. Mas se não tiver Espírito Santo, não tem. Mas eu me sinto chateado, porque a palavra deveria ser difundida a toda a humanidade. Mas onde é que ele arrumou feriado no sábado? Onde é que ele arrumou, como é que chama, carne de porco? Ele arruma. Não, isso daí. Não vamos entrar em contenda com ele. É que ela adora comer carne de porco. Ela adora comer carne de porco. Eu tô querendo fazer até um vídeo de ensinar como fazer a carne de boi ter o mesmo paladar da carne de porco, né? E o pior, eu fico até bobo com o Afonso. Então, Afonso, o porco, ele come dejetos. O porco, ele é um animal que tem pacto com a morte. Deus, tá, por favor. Deus não tem nada a ver com a morte. E é uma discussão tão miúda querer falar sobre carne de porco. Eu tô falando sobre a lei. Você tá carne de porco, coisa gostosa. Como Afonso tá errado. Nossa, pra quê? Tá, por favor, deixa eu continuar aqui a minha narrativa aqui. Tá? Depois, se a gente quiser argumentar, a gente até argumenta depois. Voltando à questão aqui, Afonso, você fez eu perder o que é mais importante, que é o raciocínio. Se você repete muito, ele vai ficar confuso. O que eu tava falando então, se eu repito muito? Você estava voltando a falar da Babilônia para ele. Então tá, mas isso que é mais importante. Mas ele faz uma confusão total. Afonso, você precisa entender a lei. Existe a mulher de Deus, existe a prostituta. A prostituta é aquela que diz que é a portadora da verdade, né? Não dá nem pra falar isso daqui, mas se você analisar bem, o Olavo de Carvalho, se ele realmente não ensina o princípio da lei, ele faz parte da prostituta. Tanto que eu me opunha até o Olavo de Carvalho, mas eu percebi que ele é uma pessoa inteligente, mas ele não conhece a verdade. E aí vem a questão... Ele é político.
Aí vem a questão, a verdade, infelizmente, ela não é difundida na sociedade, né? Eu vou sair daqui porque ela os demônios tá comendo aqui. Espera um pouco aí. Aquela já tá velha já, né? E ainda ela é minha fanática a uma religião, então é horrível. Voltando à questão aqui, o que foi, meu lobinho? Olha meu lobinho. Ele é uma criança ainda, né? Não é criança. Não é criança. Espera um pouquinho que ele tá pedindo um pouquinho de atenção e já volto a discutir um assunto com vocês. Isso é uma Bíblia. Você não sabe ler. Cherokee, quando era novo, ele sabia escutar, né? Ele sabe até quem é o verdadeiro Deus. Ficou bobo de ver isso. Sabia, né? Deve saber ainda. Ele já não tá mais se importando com nada. Vou botar você pra baixo, tá? Vou botar você pra baixo, criança. Nossa, uma criança enorme que eu tenho aqui, né? Precisa construir a personalidade dele para ele ser um cão pastor. Voltando à questão aqui, para de me morder, Simba. Voltando à questão, Afonso, você precisa saber a discrepância disso. São detalhes, né, que mudam completamente a visão das coisas. A prostituta, a meretriz, representa a mulher que diz que é a mulher de Deus, mas ela não é, né? Como eu sou um profundo conhecedor da Bíblia, por isso que eu tenho até tinha uma posição tão radical na internet, hoje eu não tenho mais, né? E infelizmente os indivíduos dentro da sociedade, eles só se preocupam com fascismo, né? Vamos dizer assim, são todos idólatras, são todos adoradores. Agora vamos ver aqui, ó. Você já viu no 18 que não tem como dizer que a prostituta não seja religião, né? Aí 11, 18, 11. Também os comerciantes viajantes da terra estão chorando e pranteando por causa dela, porque não há mais ninguém para comprar todos os seus estoques, todo o seu ouro, prata, pedra preciosa, pérola, vinho fino, púrpura, seda, escarlate, tudo de materiais de madeira fragmentada, toda sorte de objetos de marfim, toda sorte de objetos feitos de madeira mais preciosa e de cobre, de ferro, de mármore e também canela, tal, Líbano. Ou seja, aqui está explicando quando vai chegar o fim, né? Quando os governos da terra atacarem definitivamente as religiões. Quando eu vi os Estados Unidos atacar o povo árabe, eu tô falando assim, nossa, será que o fim já está chegando? Mas só falta nas Américas ser proibida a religião, né? Ser proibida definitivamente a religião na Europa, né? E haver uma escalada contra a religião. Nunca vai haver, infelizmente, pessoal, que vocês são da direita aqui, nunca vai haver uma direita no mundo, né? Uma direita conservadora. E os comunistas irão vencer a batalha, né? Os comunistas irão vencer a batalha. Não existe saída, não existe solução, né? Vamos ver aqui se eu acho aqui. Revelação 17. Um dos 7 anjos que tinham as 7 tigelas veio e falou comigo, dizendo: Vem, mostra-te o julgamento da grande meretriz que está sentada sobre muitas águas, que somos nós, com o qual os reis da terra cometeram fornicação. Os reis são bestas de 7 cabeças e 10 chifres, e que os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da fornicação dela. E ela me levou no poder do Espírito para o ermo, e avistei uma mulher sentada numa fera de cor de escarlate, que estava cheia de nomes blasfemos, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, estava adornada de ouro e de pedras preciosas, que tinha na sua mão um copo de ouro cheio das coisas repugnantes, das coisas impuras da fornicação. Em sua testa havia escrito um nome misterioso: Babilônia Grande, a mãe das meretrizes, das coisas repugnantes da terra, que vi
que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus, pois bem, avistá-la e fiquei admirado com grande espanto, e um anjo disseram-me assim, porque admirais, eu mirei o mistério da mulher e da fera que carrega, que tem 7 cabeças e os 10 chifres. A fera que vistes era, mas não é, continua a estar para ascender do abismo. A besta que era, mas não é, porque as 5 cabeças dela foi cortada, a sexta foi... da sexta veio... A sexta cabeça foi cortada, aí veio a sétima, o sétimo e o 8º chifre, que é os Estados Unidos e que é a ONU. A ONU é o maior representante da besta hoje, ela vai até o final. E pois bem, avistei e fiquei admirado com grande espanto, e vi que na Babilônia, vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Ou seja, todas essas religiões se prostituem com o sangue de quem acredita em Deus e com o sangue de Jesus Cristo. Elas se prostituem. E pois bem, avisá-la e fiquei admirado com grande espanto, e o anjo dissesse assim, por que te admirais? Eu te direi, o mistério da mulher e da fera que carrega tem 7 cabeças e 10 chifres. A fera que vistes era, mas não é, contudo está para ascender ao abismo e há de ir para a destruição. E quando viram que a fera era, mas não é, contudo estará presente e mora na terra, e admiração grandemente, mas o nome deles não foram inscritos no rolo da vida desde a fundação do mundo. Ou seja, os judeus que fundaram a ONU perderam totalmente a salvação, porque eles estão com o sangue de quem é manso e humilde. Aqui está a inteligência de quem tem a sabedoria. 7 cabeças significam 7 montes, onde a mulher está sentada no cume, e as 7 reis, 5 já caíram. Que ouviu falando na profecia de Daniel, aquela estátua com a cabeça do Nabucodonosor e com um pé de ferro modelada, aonde que vai vir um meteoro e vai destruir o pé da estátua. Esse meteoro é Jesus Cristo. Por que o Afonso não fala desse meteoro e tal, né? Eu acho que é por medo disso, por isso que ele fala que meteoro não existe. E as 7 reis e 5 já caíram, e um outro ainda não chegou, mas quando chegar tem que permanecer por pouco tempo. E a fera que era, mas não é, ela mesma também é um 8º rei, mas procede do 7º. É a ONU, é a maldita ONU, seus desgraçados. Vocês não conseguem entender que o 8º rei é a ONU? E procede do 7 e vai para a destruição. Ou seja, profeta da destruição, eu estou anunciando a destruição desse sistema de coisas. Quem adorar a imagem da fera, a imagem da besta, ou tudo que a besta oferece, ou as coisas que a besta oferece, que tanto o Afonso rejeita, vai ser destruído. Todo mundo que aceita a besta, ou a fera, ou a meretriz, vai ser destruído, sem exceção. Por isso que eu me opus ao Bolsonaro como presidente, por isso que eu me oponho ao Nando Moura como político, por isso que eu me oponho à direita, por isso que eu me oponho ao conservadorismo, por isso que eu me oponho à esquerda, por isso que eu me oponho a qualquer coisa que nós queremos, porque tudo isso procede de Satanás e do diabo, tudo. Os 10 chifres que viste significam os 10 reis, os quais ainda não receberam o reino. É o rei do norte, é a China, a maldita China e a Rússia, são o 9º e 10º rei que vão se levantar para destruir a humanidade, que são contra a religião, que vão destruir a prostituta. Vocês não conseguem entender isso, gente? Vocês não conseguem entender isso? Afonso, você não consegue entender isso na Bíblia, Afonso? Que toda essa guerra que você está anunciando na China, na Rússia, contra a religião, contra a testemunha de Jeová, contra os adventistas, os protestantes, contra o povo chinês, é a levantada do 9º e do 10º rei. Aí você fica vendo um afrescalhado na internet lá, então eu sou muito lindo e eu vou mostrar a imagem da besta. Pô, você acredita num homem que é afrescalhado, um homem que idolatra a sua aparência. E os 10 chifres que viram significam os 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas eles receberam autoridade como reis por 1 hora, e junto com a fera, esses têm um só pensamento, assim dão ao seu poder autoridade à fera, estão batalhando contra o cordeiro.
batalhando contra o cristianismo, contra o Cordeiro, contra Jesus Cristo, contra a religião. Esse é o único pensamento: ateísmo, 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 ateísmo. E ele me diz: a água que vistes, onde a meretriz está sentada, significa o povo, nós, a população, que a fera só tem um pensamento: ateísmo, cientificismo, NASA, isso, aquilo, terra global, né? Infelizmente eu não acredito que a Terra é plana, mas infelizmente essa ideia da Terra global, esse fanatismo. Por exemplo, põe você um terraplanista e põe o Pondé lá para discutir. Então, eu acredito que mas você parece que é consciente. Eu acredito que a Terra é plana porque tudo que se fala sobre a Terra global vem de pessoas endemoniadas. Então não dá para acreditar. Será que é o demônio que está falando? Ou será que você tem consciência disso? Não, eu tenho consciência. Porque eu sou gay, então a partir do momento que eu sou gay, a Terra é redonda. Eu não acredito em Deus, então a partir do momento que eu não acredito em Deus, a Terra é redonda. Então, eu sou assassino, então a partir do momento que eu sou assassino, a Terra é redonda. Você não vê lógica nesse pessoal de esquerda. Você não vê lógica nessas pessoas que não estudam a Bíblia. E aí você pega esses caras e fala: não, a Terra é redonda e é o meu argumento e você está errado, eu acredito na Terra. É só guerra de argumento, não é uma guerra lógica. Voltando à questão aqui, e ela diz: as águas que viste, que onde a meretriz está sentada, significa o povo. Os 10 chifres que viste, a fera, estão odiaram a meretriz e farão devastada e nua, e comerão a sua carne e queimarão completamente no fogo, porque Deus pôs nos seus corações executarem o pensamento dele, e assim executarem os pensamentos deles por darem ao reino a fera, até que se tenham efetuado a palavra de Deus. E a mulher que viste significa a grande cidade que tem um reino sobre os reis da terra. Qual é a grande cidade que tem um rei sobre a terra? A Igreja Católica, os muçulmanos, as testemunhas de Jeová, os adventistas, o protestante, o budismo. Deus odeia a religião, Deus odeia a religião, Deus odeia a religião. O cara fala assim: olha, eu represento tal religião, saiba, essa religião faz parte da prostituta, faz parte da meretriz. Né? E vocês: não, vamos lá na igreja, lá, vamos ser salvos. Ninguém entende a lei do povo do verdadeiro Deus. Eu me sinto chateado que eu conheço o padre que tem até um conhecimento similar ao meu, eu conheço judeus que têm até conhecimento similar ao meu, mas eu não vejo essas pessoas repassando o conhecimento, que é a coisa mais importante, pregar, né? Tudo isso daqui é o cumprimento da profecia de Daniel. Egito, Babilônia, Medo-Pérsia, Macedônia, que começou a vir o reino das pessoas brancas. Nunca existiu pessoas brancas que governavam o mundo, porque eles sempre foram atrasados. Na história que eu entendo, o único ser humano branco que governou alguma coisa antigamente foi o rei Davi, mas ele não era branco, ele era ruivo de verdade, em vez do que a Paula Marisa. Roma, Inglaterra, aí depois veio os Estados Unidos e o outro. Por isso que eu falo de Isaac Newton. Isaac Newton não entendia que Estados Unidos é a profecia da besta e a ONU seria a profecia da besta, mas ele achava que era a esposa de Deus. Para você ver, Isaac Newton, que você falou que era pagão, tem mais entendimento do que você da Bíblia, Afonso. Tem mais entendimento do que você da lei. Ou seja, Deus abriu o coração dele para entender, né? E até infelizmente o rei Salomão, que morreu louco, ele foi enterrado na terra dos reis, provando que ele era merecedor da lei do verdadeiro Deus. A gente não sabe avaliar o coração das pessoas. Julgamento da Babilônia. Eu vi uma voz alta saindo do santuário dos 7 anjos, e derramei na terra 7 tigelas da ira de Deus. E primeiro foi derramada a sua tigela na terra, e vi uma úlcera nociva, maligna nos homens que tinham marca da fera, e que fará a sua imagem. E segundo derramou a sua tigela no mar, e o mar é a gente, e se tornou um sangue de um morto, e morreu
toda alma vivente. E o terceiro, não, isso daqui nem eu entendo sobre as sigelas. Eu quero mostrar para vocês aqui sobre... E vi, eis o Cordeiro em pé no Monte Sião, e eles 144.000, a noiva do Cristo, que tinha o nome dela e o nome do seu pai escrito na sua testa. Eu vi o som vindo no céu, com som, com muitas águas, com som forte de trovão, da harpa, e então... Ai, Afonso, você não entende a Bíblia, Afonso, que coisa triste. Que coisa triste, Afonso. Revelação 13, o número da besta aqui. E vi uma das suas... E ficou parado na areia do mar, e vi descender no mar uma fera com 10 chifres e 7 cabeças, e nos seus chifres 10 diademas, mas as suas cabeças nomes blasfemos. Ora, a fera que vistes era semelhante a um leopardo, mas seus pés eram como de um urso, e a sua boca era uma boca de um leão. E o dragão deu à fera o seu poder e o seu trono. O dragão é Satanás, o diabo. E a grande autoridade. Vi uma das suas cabeças como que abatida até mortal, mas o golpe mortal que sofreu foi curado. Ou seja, a profecia de Daniel fala que quando a profecia de Daniel fala que Satanás, o diabo, seria jogado na terra. E tem o dia, a data e a hora que Satanás seria jogado na terra aqui. Mas ninguém entende isso. Infelizmente só Testemunho de Jeová e talvez alguns mormons e alguns padres conhecem isso. E aí, como eu posso dizer para vocês aqui? Satanás ele foi jogado na terra na hora quando foi cortada a cabeça da fera. E vi uma das suas cabeças como uma batida até a morte, mas o golpe mortal que sofreu foi curado, e toda a terra seguia a fera com uma admiração. E adoravam o dragão porque dera autoridade à fera. E adoravam a fera com essas palavras: a quem semelhante à fera que pode trabalhar contra ela. Ele foi-lhe dado na boca que falavam grandes blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir de 42 meses, né? Tem um filme do moço, não sei se ele é da Testemunha de Jeová ou se ele é um presidente, eu acho que ele é um presidente dos Estados Unidos, que ele fala que o fim seria em 2030, né? 2030, 2040 haveria o fim da humanidade. E essa data aqui está explicando quando que vai vir a volta de Jesus Cristo. Ele foi-lhe dada, falavam coisas blasfêmias, ele foi-lhe dada autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca das blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome e a sua residência, mesmo da residência no céu. E foi-lhe concedido travar guerra com os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os que moravam na terra adoraram o nome, nem sequer deles estão escritos no rolo da vida. Infelizmente são os judeus que fizeram a ONU, que fizeram a NASA, o Cordeiro na fundação do mundo. E se alguém tiver ouvido, ouça. E se alguém é destinado ao cativeiro, ele vai ao cativeiro. E se alguém matar com a espada, terá que ser morto pela espada. Aqui significa a perseverança da fé dos santos. Ouvi que outra fera, ou seja, a pessoa que escolhe um estilo de vida nesse mundo, irá morrer por esse estilo e irá merecer esse estilo. Mas quem morrer pelo verdadeiro Deus poderá conseguir ter a segunda vida. E se alguém é destinado ao cativeiro, ele vai... Não. Eu vi a fera ascender da terra e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, ou seja, a cabeça foi cortada. A fera estava com 2 chifres, semelhante a de um cordeiro. Mas começou a falar coisas do dragão, ou seja, a ONU e os Estados Unidos falam coisas de Satanás e o diabo. A NASA, o cientificismo, tudo que o Afonso fala está escrito aqui, gente. E você não entende isso, Afonso. Você não entende? Não entende. Não entende. Você não consegue ver o que está escrito aqui. Que coisa, Afonso. E alguém que tiver ouvido, ouça. Não. Sim, a coisa mais importante. Por que a fera está brigando com Deus? Os governantes dessa terra acham que são deuses, Afonso. Consegue compreender isso? É tão óbvio. E vi outra fera ascender da terra e excedeu toda a autoridade da primeira fera. E vi a outra fera ascender da terra, e ela tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e começou a falar como o dragão. E excedeu-se toda a autoridade da primeira fera à vista dela. E ela fez a terra, quem mora nela, adorar a primeira fera, cujo golpe mortal ficou curado. E ela realizou grandes sinais para fazer até mesmo o fogo descer do céu para a terra à vista da humanidade. Esse negócio da NASA, esse foguete, o que são? Pô, Afonso, acorda.
você ficar morrendo de medo dos pagãos, aqui a Bíblia falando, como que o fogo vai acender ao céu em vista dos olhos do homem? Esses foguetes da NASA, é a NASA, infelizmente, é a ONU. Tudo que a ONU faz, aquela moça lá, Breta lá, e tá na NASA, na ONU. E ele desencaminhou os que moram na terra por causa dos sinais que lhe foi concedido realizar vista fera. Ou seja, a terra é redonda, beleza. A Bíblia e Deus não. Darwinismo, beleza. A Bíblia e Deus não. As profecias da Bíblia e Deus que eu tô falando aqui, os meus haters falam que isso aqui é um surto psicótico meu. Mas o ateísmo, o sexo, essas coisas, beleza. Né? E ela põe a todas as pessoas sobre compulsão, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, para quem deem a esta marca na sua mão direita ou na sua testa, e para que ninguém possa comprar ou vender, exceto aqueles que tiverem a marca ou o nome da fera. No número do seu nome aqui está a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, pois o número do homem é o número 666. Para você entender o número do homem, você precisa ver o Velho Testamento. Existe um profeta que fala que existe a vida, a verdade e o selo, 3 vezes. Né? Você precisa entender esse conceito aqui que eu não estou lembrando de explicar para vocês. Ou seja, 3 vezes 6 é para dizer que nós vivemos dentro do mundo, dentro de uma fé, dentro de uma idolatria que é o 666. E por que esse número é do homem? Afonso, por que você comemora o sábado? Porque Deus não descansou no 7º dia. Ou seja, o homem é criador da destruição da humanidade. O homem vive a destruição da humanidade e o homem verá a sua destruição. Ou seja, é um ciclo infinito. A Bíblia está falando em um ciclo infinito. O número 6 foi escolhido por causa do Adão, o 6º dia, a criação dele. E esse número é 3 vezes 666, por quê? Existe a besta, existe todas as religiões, existe o comércio. E esses 3 dão um número aos escravos, aos grandes, aos pequenos, pessoas com compulsão, ricos, pobres. Essa marca está na mão direita, essa marca está na testa da pessoa. Por exemplo, eu chego aqui numa pessoa assim, ó, a Bíblia é a profecia, a gente tem que seguir a Bíblia para qualquer pessoa. Na hora a pessoa vai surtar, por quê? Ela vive na criação da besta. Todos esses mundanos são criaturas da besta, são adoradores da besta. Existe a forma da adoração da besta. A mídia, a televisão, a cultura, a vida, o modo da carne. Não existe salvação. Não existe salvação para a humanidade. Né? E eu não vejo... Olha, o único moço que conhece a Bíblia aqui, mais ou menos, é o Verdade Revelada, que eu vejo ele mencionar certinho tudo que eu estou falando aqui. Afonso, você precisa abrir os olhos. Olha o 14. Vi eis o cordeiro de pé no Monte Sião. Por que termina com Satanás e o diabo, os comerciantes, a igreja e a religião, depois começa com Jesus Cristo? E vi o cordeiro de pé no Monte Sião, e ele... 144 mil tem o nome dele, no nome do Pai escrito na sua testa. Ou seja, a salvação vai vir. Por que a salvação vai vir? Jesus Cristo no monte. Tudo isso não dá para levar para a forma literal. Você precisa ter um profundo conhecimento da Bíblia e saber que tudo isso daqui são cálculos matemáticos extremamente complexos, né? É triste, Afonso. Você precisa abrir seus olhos, Afonso. Você precisa abrir seus olhos. E não acredite em mim, não. Eu também sou mundano. Mas eu falo que eu sou mundano. Eu falo que eu cometo pecado. Para mim, se o meu pecado fosse carne de porco, Afonso, eu estaria feliz, hein? Estaria muito feliz. Falou aí para vocês, pessoal.